dentre os endereços aí que fizeram a busca e apreensão, encontraram uma máquina de contar dinheiro, gente. O que é isso? Quem é que tem em casa uma máquina de contar dinheiro? Olá, é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Débora Sena, microfone Auriverde Brasil em Brasília. Débora Sena é microfone Auriverde Brasil na capital federal, Congresso Nacional. Dé, boa tarde, seja bem-vinda. Quero inicialmente começar a falar sobre o senador, amigo do Flávio Dino, vice-líder de Lula, o Everton Rocha. Familiares, amigos e próximos receberam visitas hoje pela manhã, Dé. Boa tarde. Pois é, Pitoli, boa tarde. Manhã movimentada em Brasília, né? Se por um lado o Republicanos tocava ali uma convenção acalorada, por outro lado, o entorno do senador Everton Rocha, ele que é, portanto, vice-líder do governo no Senado Federal, recebeu a visita da Polícia Federal. E nós já tínhamos, inclusive, repercutido aqui na Auriverde que o Everton Rocha era considerado pela Polícia Federal um sócio oculto do careca do INSS. E, segundo as investigações, ele transitava aqui pelo parlamento tocando os interesses que estavam ali no cerne desse escândalo envolvendo os descontos indevidos no INSS, conversando com parlamentares e fazendo o velho lobby, infelizmente conhecido nesses moldes pelos brasileiros. Eu tenho aqui na minha mão o montante de valores que estão aí no cerne dessas investigações. Essas informações são resultado da decisão do ministro André Mendonça, que autoriza aí mais uma fase das investigações contra o senador Everton Rocha. Eu prometo a você, Pitoli, que posso trazer aqui esse desmembramento com todas as informações, porque são muitas quantias envolvidas aí nesse cenário. Agora, chama a atenção 11 milhões, valor que, segundo a Polícia Federal, Sâmia Lorene, esposa do senador Everton Rocha, teria recebido de empresas ligadas ao advogado Willer Tomás no período investigado. 6 milhões, valor da compra de uma casa no Lago Sul, em Brasília. O imóvel foi adquirido por uma empresa também ligada a esse advogado, o Willer Tomás, e embora a PF investigue se o mesmo beneficiário dessa casa é de fato o senador, mas essa quantia foi movimentada. E temos aí também, no meio dessas notícias e constando na decisão do ministro André Mendonça, o valor de 5 milhões, transferência da empresa Qualitec Engenharia para o posto Petro São Francisco, que, segundo a Polícia Federal, repassou o mesmo valor nesse mesmo dia para a DJ Agropecuária. Então a gente tem aí um esquema que está sendo desbaratinado pela Polícia Federal, e eu lembro aqui a todos que o senador Everton Rocha, ele foi aí o principal defensor de Jorge Messias no Senado como indicado de Lula ao Supremo Tribunal Federal, Pitoli. O gabinete de Everton se tornou aqui no Senado um tipo de QG de Jorge Messias. Era ali que o indicado de Lula ao STF despachava com os demais membros do Senado, fazia articulações, fazia os seus intervalos, inclusive no próprio dia da sabatina. Eu me lembro que noticiei aqui na Auriverde que Messias deixou o plenário da Comissão de Constituição e Justiça do Senado para se dirigir ao gabinete desse senador. Pois é, devolve Max, Edu e Zizi. Max, Jacques Wagner, líder do Lula. Compliance zero. E agora o vice-líder. Max, os liderados
mostram quem é o líder, Max. Sem dúvida, Pitoli. E nesse caso, né, quando você vai analisando, olha, tem tanta coisa que está saindo sobre o Everton Rocha, sobre o advogado dele, o Willer Tomás, enfim, o Everton Rocha, ele tem conexões com Flávio Dino, foi um grande aliado do Dino lá no Maranhão para derrubar aí o grupo do Sarney, enfim. O Everton Rocha, o Willer Tomás, gente, quando você vê esse tipo de notícia, você pensa, cara, tá tudo dominado, tá uma bagunça. Esse é o governo que está no poder hoje. Esse é o governo que quer ficar mais 4 anos no poder. Foi encontrado, dentre os endereços aí que fizeram a busca e apreensão, encontraram uma máquina de contar dinheiro, gente. O que é isso? Quem é que tem em casa uma máquina de contar dinheiro? Sabe, é um escândalo assim de proporções tão gigantescas o que a gente está vendo nesses desdobramentos dessas operações. Enquanto isso, a velha mídia, ela não noticia. Ela fala alguma coisa ou outra, né, ali só para dizer que falou, registrar, mas fica pegando, não, porque um conhecido do Flávio Bolsonaro foi alvo de uma investigação, de uma operação, enfim, eles tentam de tudo para conseguir abafar a questão do governo Lula, que é gravíssima. A gente está falando aí, né, como o Pitoli bem lembrou, primeiro, o líder do governo no Senado, totalmente enrolado na questão do Master, na questão ali do PT da Bahia, e que tem novidades aí saindo, tem mais informação saindo. O líder do Senado, também enrolado, também com suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro, sendo alvo de busca e apreensão de operações da Polícia Federal, o advogado dele, que também está envolvido com um monte de gente. Enfim, não tem fim essa história. E aí alguém tem dúvida de que se a gente for investigar outras autoridades aí do PT, que estejam ligadas ao PT, da cúpula do PT, você vai encontrar mais coisa? Ninguém tem dúvida. Então, a gente chegou num descaramento total e completo. Ô, Max. Diga. Max, tem um detalhe, tem uma imagem que chega de uma manchete da Gazeta do Povo. Não sei se você viu. Não vi. Acho que o Edson vai pôr na tela. Familiares de vice-líder de Lula e amigo de Flávio são alvos da Polícia Federal no caso do INSS. Eu pergunto para isso é Gazeta do Povo. Eu estou expondo aqui para dizer o seguinte: é isso mesmo? É isso mesmo? Isso é jornalismo? Porque é o seguinte, ele é vice-líder do Lula. Agora, ele é amigo só do Flávio? Vitória, Não, é triste, viu? É triste, Pitoli, ver isso, porque se você conhecer um pouquinho aqui dos bastidores de Brasília, hoje foi uma confusão aqui em Brasília, tá? Hoje os grupos, aí o pessoal não parava de comentar, porque ele é amigo de todo mundo em Brasília, ele tem relação com todo mundo em Brasília. Então, tá aquele barata voa, sabe? Aquela bagunça de saber, será que vai chegar em fulano? Será que vai chegar em ciclano? Quem será que estava mais envolvido com essa história? Aí você pensar, não, porque ele teve... Ele é conhecido do Flávio, o Flávio tem conhecimento dele. Porque amigo é a mesma história, né, que eles fizeram com o áudio do Vorcaro, porque o Flávio chamou de meu irmão. Pô, meu irmão, sabe, um negócio que qualquer carioca fala aí com uma pessoa que ele nunca viu na vida, né, ele chama de meu irmão. Então, é a mesma coisa, a gente está falando da mesma coisa. Então, veja, de tudo aquilo que está saindo, que são, gente, é roubo, é lavagem, é corrupção, é tudo que vocês... É o pacote completo, tá? É o pacote completo da corrupção. De tudo isso, o que você vai destacar? O Flávio conhecia ele. Poxa, pelo amor de Deus, sabe? A gente tem que ter um mínimo de senso das proporções. A gente não pode cair nessa. Isso daí é um rótulo que a velha mídia coloca. Eu não posso cair
no rótulo da velha mídia. É o truque do mágico, sabe? Ele chama a sua atenção aqui com uma mão, mas o truque está na outra. Não é possível que a gente chegou, já estamos desde 2018 aqui, né, pelo menos, nessa guerra de desinformação, e a gente vai cair numa desinformação tão óbvia como essa. É o que eu falei. Cadê o destaque da máquina de contar dinheiro que foi achado dentro da casa? Sabe, são coisas tão absurdas o que a gente está vendo, Pitoli. Tem a história da Roberta Luxinger, tem a história dos pagamentos ali que foram feitos ao chefe de gabinete do Lula, que o Lula descobriu há 2 semanas e mandou embora para ver se, né, dava aquela amenizada. Então, gente, é uma bagunça esse governo. É um descaramento total. Não dá mais para aceitar que essa gente fique mais um dia no poder. Quem dirá mais 4 anos? Não dá, Pitoli. Concordo. Edu, e de novo, como eu disse no início da conversa com o Max, um alvo muito próximo de Lula. Muito próximo, Edu. Jacques Wagner imaginou que pudesse continuar na liderança, saiu. O Everton Rocha agora vai ter que se explicar. Inclusive por conta do enriquecimento, o aviãozinho que é do advogado, pista de pouso em sua propriedade rural, ou seja, é uma liderança com a cara do PT, Edu. Sim, Pitoli. Inclusive, né, eu fui ver... Bom, primeiro a pessoa ter uma contadora de cédulas em casa, ou é uma pessoa que é agiota, né, ou você tem um grande fluxo financeiro, ou você é um bancário, algo assim, né, porque você tem que ter alguma movimentação grande. Para você em casa ter uma dimensão, uma máquina dessa, em média, que conta 1.500 notas por minuto, como era a dele, custa, em média, R$ 5.500. Tá? Você acha por 6, você acha por 5.700, mas vamos colocar na média aqui do preço, R$ 5.500. Como é que você em casa investe R$ 5.500 para contar notas, exceto se o seu fluxo for alto, né? Por que você vai fazer um investimento com este equipamento se o seu fluxo não é alto, né? Por uma questão de vaidade, você não vai gastar R$ 5.500. Então ele já tinha essa ferramenta, ela é uma ferramenta para que tenha um alto fluxo de dinheiro, principalmente em espécie. Aí nós temos essa propriedade, ele é o vice-líder do governo no Senado, ele tem uma relação de amizade com Flávio Dino, ele é do PDT, que no mês passado, ou retrasado, já tinha declarado apoio à reeleição do atual presidente da República, e lembrando que o PDT tem relações com o Partido Comunista Chinês, com o repasse declarado no próprio site do PDT, e aí nós temos essa propriedade. Outra coisa, né, uma pessoa... né, tudo bem, a gente fazendo aqui o benefício da dúvida, mas é incompatível uma pessoa tendo um imóvel ou comprar um imóvel desse à vista. Eu falar, não, o senador Flávio Bolsonaro comprou um imóvel, ele comprou financiado no nome dele. Né? Se você quer ocultar um patrimônio ou prática de corrupção, você não financia e nem coloca no seu nome. Você vai comprar à vista e coloca no nome de laranja. Isso é uma operação normal de corrupção. Não é o caso. Né? Agora, nesse caso aqui, a gente não sabe se ele colocou o nome dele ou não, e ainda assim é uma propriedade de 6 milhões de reais. Tudo bem, você pode dar o benefício da dúvida se ele consegue provar a fonte, mas levanta estranheza, primeiro a fonte, a remuneração de um senador, para depois ele ter todo esse patrimônio. Né? E agora ele sendo alvo de uma operação sem desconto, vinculado ao escândalo aí, né? Uma outra parte do escândalo do INSS. Então, nós tivemos o careca do INSS, nós tivemos a Roberta Luxinger, nós tivemos a assessoria, e agora nós temos o vice-líder e tivemos o líder. Né? Então, o que mais falta? Vale lembrar que nós estamos falando do líder e vice-líder no Senado. Perdão. No Senado. Então, já começa a ficar muito nítido o porquê que eles se esforçaram tanto para blindar e impedir a tal da CPMI do INSS, Pitor. Zizi, o Edu acabou de falar de CPMI do INSS, tem Lulinha para aparecer, tem a Roberta Luxinger com o Marcola, olha que apelido sugestivo por um amigo do Lula, né? Marcola. Aí tem Banco Master, né? Com compliance zero agora.
Ou seja, é um governo todo enrolado. E Zizi, tudo isso tem que aparecer quanto antes. A eleição tá aí. E os caras estão assim, e agora, será que eu voto no Jacques Wagner? Não preciso nem dizer. Será que o Rui Costa tá junto? A operação tem que dizer, a investigação tem que mostrar. Quem tá junto com o Everton Rocha no palanque para o Senado agora? É muito importante que tudo isso apareça com brevidade, Zizi. Eu concordo plenamente. Inclusive, uma coisa que eu ia dizer, Pitoli, é que é um presente isso acontecer em 2026 e, mais ainda, esses processos estarem a cargo de um verdadeiro juiz, né? De não uma pessoa que é alguém do sistema que atua politicamente, mesmo tendo um cargo de juiz. Né? Então, eu acredito que Deus está dando um presente para os brasileiros. E aí, para nós baianos aqui, especial, porque Wagner está nas pesquisas como um dos dois que vão ser eleitos. Ele e Rui, são os dois. Né? Ainda que com a chance de ACM Neto ser governador, não se mostra no cenário que ele vai carregar um senador. É uma coisa que não acontece. Normalmente o governador carrega pelo menos um senador. Mas as pesquisas não estão dizendo isso. Estão colocando a ACM Neto na frente e estão colocando Wagner e Rui como pessoas que vão ser, como senadores que vão ser eleitos. Só que isso é um presente para o Brasil, é um presente para o brasileiro que achava que Lula 3 ia ser diferente, achava que Lula 3, ao invés de ser guloso como né, que quer depredar o patrimônio público inteiro, como se não houvesse amanhã, né, achava que ele ia se conter depois de tudo o que aconteceu, depois dos escândalos, porque assim, uma coisa, a gente tem certeza que o próximo escândalo do PT é pior do que o anterior. Por quê? Porque eles se especializam, porque eles pioram a situação, porque eles são assim, eles não têm vergonha, mas é a luz do dia, Pitola, é feita a luz do dia. Eles agora não têm mais assim, mais prurido, né? Aquela coisa que, eu vou, meu advogado, não, eu estou indignado, não, nem esse tipo de coisa, de teatro, eles estão fazendo mais. Então, assim, são coisas que ficam muito claras. O Brasil de 2013 ficou indignado com o que acontecia. Né? O Brasil de 2013 foi um Brasil marcante, está registrado aí nos livros de história já. Né? Dali nasceu esse movimento, que é o movimento conservador brasileiro, que tem amadurecido, que tem crescido. Mas, assim, o Brasil de 2026 precisa lembrar de 2013, porque o que a gente está vivendo é ainda mais grave. E eu tenho uma coisa... eu gosto muito de falar sobre esse escândalo do INSS, porque eu acho que se tem uma coisa cruel do nível profundo de malignidade, é esse escândalo. Porque uma coisa é você pilhar o patrimônio público e não saber quem você está lesando. Outra coisa é você lesar diretamente aquela pessoa que passou a vida inteira trabalhando e está aposentada, ou que tem uma doença e por isso vai receber um benefício. É um nível de malignidade alto, sem contar descaração, criminalidade, isso tudo a gente já falou. Mas é uma malignidade profunda, porque é muita gente, Pitoli, que ganha menos que um salário mínimo no líquido. E que para essas pessoas, 40, 50, 30 reais é muito dinheiro. Deixa de comprar um remédio. E o PT e esse grupo aí fez uma pilhagem no patrimônio destas pessoas. Estão usando agora o Estado, o dinheiro de todo mundo, para poder repor o dinheiro dessas pessoas, mas eles fizeram diretamente no contra-cheque destas pessoas. E dizer que o governo do PT está envolvido nisso, de fio a pavio. E aqui para nós, não dá para Lula dizer que não chegou em casa. Não dá para ele dizer que não bateu no gabinete, porque é o chefe de gabinete. É agora o vice do Senado. É o filho dele. É o irmão. É o irmão. Chegou na própria família. Então, assim, é uma oportunidade do Brasil ver o que está acontecendo e dizer simplesmente Lula nunca mais, Pitoli. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais
não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples. Apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.